Bom dia, meu nome é Ana Júlia e hoje é a nossa aula de matemática. Hoje a gente vai aprender sobre o sistema monetário brasileiro, ou seja, a gente vai aprender sobre o dinheiro aqui no nosso país. Será que o dinheiro sempre foi o mesmo? Será que sempre existiu moeda, nota, igual a gente costuma ver hoje? O que vocês acham? Para a gente conversar um pouco sobre isso, eu vou contar uma história para vocês. O nome da história é Pra que dinheiro? Ela tá dentro do Almanaque do Maluquinho e quem escreveu foi o Ziraldo. A origem da moeda. Quer essa boneca, Nina? Tô vendendo. Quero! Me dá a boneca que eu te dou essas florzinhas em troca. Nem vem, eu quero pagamento em dinheiro. Então não brinco mais. Calma, Juninho. Durante muito tempo, a humanidade fez como a Nina. Ué, quem falou? Viu? Eu é que tô certa. Trocavam-se as coisas que sobravam pelas que se precisava. Eu sou pastor de cabras, só tenho cabras e preciso de potes. Eu sou oleiro, faço potes de tijolos, mas preciso de carne e leite. Um dia, milhares de anos depois, deu problema. Não posso mais receber cabras pelos meus tapetes. Elas estão acabando com o meu jardim. Ontem morreu uma cabra. Não adiantou nada dar tantos tapetes por ela. Era melhor se em vez de cabras eu recebesse couros. Couros não morrem, são mais fáceis de guardar e não perdem o valor com o tempo. O dia a dia mudou. Nessa época, algumas mercadorias eram aceitas por todos e ajudavam a calcular o valor das coisas. Um cavalo podia custar 10 couros de cabra. Uma panela de ferro, 2 couros. Você sabia? Os antigos soldados romanos recebiam seu pagamento em quantidades de sal, salarium. Vem daí a palavra salário, que é o pagamento mensal pelo trabalho. Eca, preferia açúcar! Nem tudo era perfeito. Mercadorias como sal, couro, madeira, tecidos e outras não são boas para fazer grandes compras. As peças de metal, que são raras, valiosas, fáceis de transportar, de dividir e de juntar, começaram a ser preferidas para comprar coisas e pagar serviços. Tem um tesouro em braceletes. Tome essa barra de ferro pelas suas sandálias. Não sei, essa barra de metal puro, será que vale mesmo? Para não haver desconfiança entre as pessoas, as tais peças de metal começaram a ser medidas e aprovadas pelo governo local. Essas moedas de bronze são feitas no Palácio do Rei e têm sempre o mesmo valor. Legal! E parece um corinho de cabra. Daí em diante, o povo sempre usou moeda em suas vidas. Ela apenas foi sendo modernizada. Na Idade Média surgiu a moeda de papel, comum hoje em dia. Neste caso, o valor não está no material da moeda, mas na garantia que aquele papel dá. Quando o governo imprime uma nota de dinheiro, garante que ele tem aquele valor e todos têm a obrigação de aceitá-la. Adorei a história. Mas quem falou? Será que eu tô ficando louco? Olha para cima, rapaz. Eu preferia quando você lia os livros no pé da árvore. E aí, gostaram da história? Então, como nós vimos a história, há muito tempo atrás não existia dinheiro. Os comerciantes trocavam as mercadorias, como a gente viu na história o dono das cabras, que trocava suas cabras por couro. Mas depois de um tempo, eles perceberam que isso não estava funcionando, então começaram a trocar suas mercadorias por ouro e por prata. Nós vimos também na história que os humanos utilizavam sal de cozinha como forma de pagamento, por isso surgiu a palavra salário. Vocês sabiam que o gado era uma mercadoria utilizada como moeda? E a palavra dinheiro vem da palavra latina pecus, que quer dizer gado. As moedas sempre foram utilizadas como forma de troca por mercadorias, há muito tempo, como a gente viu lá na história. Mas as cédulas de papel, elas surgiram só na Idade Média, quando os negociantes escreviam recibos. E um tempo depois, esses recibos foram utilizados como forma de pagamento, e daí surgiu as cédulas de dinheiro. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho do nosso dinheiro. Aqui no Brasil, o dinheiro já se chamou real, réis, cruzeiro, cruzado novo e agora o real novamente. Agora nós vamos conhecer sobre as cédulas do real. A cédula de 2 é a menor cédula que nós temos. Ela é azul e cinza. A cédula de 5 é um pouco maior que a de 2 e ela é violeta.
A cédula de 10 é um pouco maior que a de 5 e a cor dela é carmim, um rosado mais ou menos. A cédula de 20 é um pouco maior que a de 10. A cédula de 50 é um pouco maior que a de 20 e a cor dela é marrom. A cédula de 100 é um pouco maior que a de 50 e a cor dela é azul. E por último, a cédula de 200, que apesar de ser o maior valor que nós temos, a cédula é menor, do tamanho de uma nota de 20. Agora nós vamos ver as moedas que nós temos aqui no Brasil. A primeira moeda é a moeda de 1 centavo. Apesar de não estar mais em circulação, ela é uma moeda que a gente ainda pode encontrar por aí. E ela é bem pequenininha, e a imagem que tem nela é a de Pedro Álvares Cabral. A moeda de 5 centavos é um pouco maior que a moeda de 1 centavo, e a imagem que tem nela é de Tiradentes. A moeda de 10 centavos, ela é menor do que 5 centavos, mas ela é mais grossa, e a imagem que tem nela é de Dom Pedro I. A moeda de 25 centavos, ela é bem maior do que a de 10, e a imagem que tem nela é de Deodoro da Fonseca. A moeda de 50 centavos, ela é menor do que a de 25, mas ela é de inox e ela é mais grossa. E a imagem que tem nela é de Barão do Rio Branco. A moeda de R$1, ela é a maior moeda que nós temos. E a imagem que tem nela é da efígie da República. Agora nós vamos aprender a utilizar o nosso dinheiro. Para fazermos compras, nem sempre precisamos exatamente da cédula que deu o valor da nossa compra. Por exemplo, Maria foi ao mercado e a sua compra deu R$10. Para pagar sua conta, Maria pode utilizar uma cédula de R$10 ou 2 cédulas de R$5, que é igual a 10, ou 5 cédulas de R$2, que também é igual a 10, ou pode utilizar também 10 moedas de R$1, que também é igual a 10. E por aí vai, são várias possibilidades. Agora, eu vou propor alguns desafios para vocês. Marcelo foi ao mercado fazer compras para sua mãe. Ao finalizar suas compras, a conta deu R$23, mas Marcelo tinha apenas 2 cédulas de R$10. De quanto Marcelo precisa para pagar a sua conta? Como Marcelo tinha 2 cédulas de R$10, 10 mais 10 é igual a 20. A conta de Marcelo é de R$23. 23 da conta menos 20 que ele já tem é igual a 3. Então, Marcelo precisa de R$3 para pagar sua conta. Para continuar com o nosso desafio, eu vou fazer mais uma pergunta. De quais cédulas e ou moedas Marcelo vai precisar para pagar os R$3 da sua conta? E aí, em quais possibilidades vocês pensaram? Eu vou mostrar algumas possibilidades para vocês. Marcelo pode utilizar 3 moedas de R$1, ou uma cédula de R$2 e uma moeda de R$1, ou 2 moedas de 50 centavos e 2 moedas de R$1, e várias outras possibilidades. Esses foram apenas alguns exemplos. Bom, e essa foi a nossa aula de matemática. Tchau, tchau!